Olá, professores e professoras do nono ano! Agora já estamos no nosso capítulo 5 do volume 2. E vocês já sabem, o capítulo 5, novas habilidades, novos descritores, e por isso vamos a elas, né? Para a elaboração do capítulo 5, 6, 7 e 8, foram utilizadas as seguintes habilidades alinhadas aos descritores que vocês vão conhecer daqui a pouco. Bom, a LP01 distinguir diferentes propostas editoriais, sensacionalismo, jornalismo investigativo, de forma a identificar os recursos utilizados para impactar, chocar o leitor, que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado. Foi também utilizada a LP05, que identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos, carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, manifestando concordância ou discordância. E, por fim, a LP04, do 8º ao 9º, identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. Essas foram as habilidades e agora nós vamos conhecer cada habilidade que está relacionada a um determinado descritor. No caso, a LP01 relaciona reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato, ao mesmo tema, identificar semelhanças ou diferenças de ideias, opiniões na comparação entre textos. A LP05, identificar a tese de um texto, e a LP04, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, nós temos aí as habilidades relacionadas aos descritores. Esses descritores aparecem aí na sua coleção, no capítulo 5, para a elaboração dos itens, não é verdade? A BNCC se preocupa muito, bastante, sobremaneira, com o desenvolvimento do letramento e é por isso que eu ofereço a vocês agora uma sugestão para potencializar esse letramento. E agora, nessa tela, você já sabe, antecipa o texto escolhido, e eu escolhi carta de leitor, um trecho que serviram de suporte, foram duas cartas de leitor para a elaboração dos itens 7, 8 e 9 do capítulo 5. A carta 1 diz: sou fã de Schopenhauer e dizem que sou pessimista, essencial, junho, hoje em dia, né? Hoje em dia, com todos os milhares de livros de autoajuda falando sobre o pensamento positivo e outras baboseiras, a Super, como sempre, inova e fala sobre o outro lado. Parabéns! PS, tenho quase certeza de que nem vão ler minha mensagem, São Paulo. Esse PS significa em tempo, né? Peraí, eu lembrei de dizer mais alguma coisa. E a carta 2, estou surpresa de ver uma apologia a Schopenhauer na Super. Admito que suas ideias sobre o pessimismo foram inovadoras, mas hoje em dia, ler um artigo que elogia o pensamento negativo é um disparate. A própria Super já publicou matérias sobre a influência do pensamento positivo sobre o funcionamento do organismo. Não vou esquecer o pensamento positivo de forma alguma. Lençóis Paulista, São Paulo. Vocês observaram que aqui as duas cartas apresentam opiniões distintas, não é verdade? Esses dois trechos de carta de leitor serviram como suporte para 7, 8 e 9, e neles
foram explorados os seguintes descritores: reconhecer posições distintas, identificar a tese de um texto e estabelecer relações entre tese e argumento. Agora é o momento, então, da sugestão, em que eu apresento uma sugestão baseada ou tendo como suporte aqueles dois trechos de carta, né? Na verdade, a carta de leitor é apenas uma motivação. Bom, vamos fazer um brainstorm? Iniciar a aula perguntando aos estudantes se eles já escreveram ou leram alguma carta de leitor, discutir brevemente suas experiências e o propósito desse tipo de texto, porque é importante sempre oportunizar a discussão sobre o gênero. Vamos ver se esse estudante tem esse gênero construído. Mesmo se tiver, não custa nada lembrar. Explicar as características da carta de leitor, ser uma correspondência dirigida a uma editora, jornal, revista ou outro veículo de comunicação, expressando a opinião do autor sobre o tema específico. A próxima etapa é analisar as cartas de leitor 1 e 2 que serviram de suporte para a elaboração dos itens 7, 8 e 9. Apresentar aos estudantes as cartas, indicar a página onde elas se encontram, analisá-las em conjunto, destacando elementos como estrutura, linguagem utilizada, argumentação e outros. Por exemplo, qual é o ponto de vista? Elas tratam do mesmo assunto? Elas divergem? Uma é diferente, tem um ponto de vista diferente? Isso é importante. E reflexão e discussão é outra etapa, escolher um tema atual e relevante para discutir em sala de aula, por exemplo, meio ambiente, educação, tecnologia, promover uma discussão sobre o tema, incentivando os estudantes a expressarem suas opiniões, argumentar e ouvir opiniões dos colegas, isso é importante. E agora vem a última etapa, que é a produção de texto. Dividir a turma em grupo, atribuir a cada grupo um tema relacionado ao assunto discutido, pedir aos grupos para escreverem uma carta de leitor sobre o tema atribuído, levando em consideração as características dos gêneros e também os pontos discutidos em sala de aula. Os estudantes devem se concentrar em expressar suas opiniões de forma clara, coerente e também respeitosa. Então, se você preferir, você pode aprofundar no assunto, o pessimismo ou o otimismo, e pode pedir um dos grupos para escrever sobre o mesmo tema das duas cartas apresentadas, que também fica interessante. Bom, gostaram da sugestão? Eu fico por aqui. Até nosso próximo capítulo. Obrigada!